Olá, eu sou o Birajara e esse é o canal RK, Rede Koinonia. Conforme tenho mencionado em vídeos anteriores, não podemos falar de Deus como Ele é em si. Contudo, podemos falar de suas emanações e manifestações da sua presença e poder, dos seus atributos e de como encontramos a sua presença na nossa experiência relacional com Ele. Isso fica claro quando lemos a primeira carta de João, o apóstolo, que diz: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Veja que aqui ele não está falando de como Deus é em si, mas de suas manifestações. Deus, como Criador, se manifesta por meio de 5 universos. Essas manifestações e os diferentes universos representam a estrutura metafísica da criação, por meio da qual a criatura, a criação e o Criador estão conectados e interagem. E tudo isso acontece por meio de Cristo Jesus, a árvore da vida, a manifestação de Deus em carne. No vídeo anterior, comecei a explicar sobre essa estrutura metafísica da criação, por meio da qual a criatura, a criação e o Criador estão conectados e interagem, pois nele vivemos, nele Deus, nos movimentamos e existimos, conforme está lá em Atos 17, 28. Entender essa estrutura metafísica nos ajudará a entender mais profundamente a tríade conhecimento, confiança, compromisso, que fundamenta a fé pela qual temos, por meio de Cristo Jesus, relacionamento com o Criador e, portanto, com o próximo. O primeiro universo, visto do ponto de vista da experiência humana, é o universo do desejo igual vontade com relação a Deus. Né? Em relação a Deus, vontade e desejo são iguais. Ou, do ponto de vista físico, o lugar oculto da geração da luz, superna ou luz primordial, a luz não criada. Essas coisas eu já expliquei lá no vídeo anterior e recomendo você que dê uma olhada lá para entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Entretanto, eu vou continuar a falar mais um pouco desse primeiro universo, para então começar a falar do segundo universo, que é o assunto principal desse vídeo. Esse primeiro universo é o universo da unidade, bem como também o segundo universo, sobre o qual daqui a pouco eu vou falar. No capítulo 17, versículo 20 a 23 do Evangelho de João, nós vemos o Mestre Jesus revelando a existência desses universos, o qual já podemos experimentar por meio da convicção e confiança em Cristo Jesus. Nessa confiança, experimentamos unidade com o Criador. Essa unificação e o conhecimento do Criador são as mesmas coisas. Portanto, esse conhecimento ele não pode ser alcançado num nível comum de consciência. Como diz Paulo, o apóstolo, agora conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Bem, para fechar o assunto do primeiro universo, eu quero dizer que eu entendo que, em termos práticos, experimentamos esse universo e também o segundo universo quando experimentamos a unificação do nosso mundo interior. O mundo onde desejo e vontade são as mesmas coisas, isto é, quando estamos unificados por meio do Espírito de Cristo em nós. Quem preserva a unidade do seu mundo interior experimenta o que a teologia chama de santidade e, portanto, experimenta a presença santa, o Criador,
e, por conseguinte, encarna, ou seja, manifesta a Cristo Jesus. Isso está dentro do contexto de João 17, lá no versículo 21, quando Jesus diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto é, o mundo crerá que Jesus é Deus manifestado quando nós, seus alunos, experimentando essa unidade interior que nos enche de conhecimento e confiança, venhamos a manifestar a pessoa de Cristo na Terra. Bem, falando mais especificamente no que se refere ao segundo universo, podemos dizer que, em termos de experiência humana, esse universo seria o universo da mente. Já do ponto de vista físico, seria a luz superna. Para reexplicar isso aí melhor, o lugar oculto da luz é o primeiro universo. A luz é o segundo universo. Isso do ponto de vista físico. Bom, esse segundo universo ele é supramental. O conhecimento, o conhecedor e o conhecido existem em total unidade. De modo que não há uma relação sujeito-objeto, não há dualidade alguma. Não existe o bem e o mal, a luz e a treva, e etc. Experimentamos esse universo quando somos tomados pela mente de Cristo que nos foi doada. Essas experiências, elas acontecem em momentos específicos conforme a vontade do Criador. As Escrituras estão cheias de passagens que relatam experiências desses universos. Precisamos, queridos, levar uma vida equilibrada para experimentar esses universos. Isso significa que precisamos nos apropriar da mente renovada, onde os nossos desejos e vontades estão alinhados por meio do conhecimento e da confiabilidade no Criador, que se manifestou em carne, que é Cristo Jesus. Precisamos ter o conhecimento e a confiabilidade que, vinda do Criador, nos revela quem somos. Somos ser humano, criatura com inteligência e consciência de si mesmo, capacitados por Deus para, por meio dessa inteligência e autoconhecimento, conhecer a existência dele, a existência de Deus. Porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, ou seja, manifestação, claramente são reconhecidas desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Pois o Espírito da graça e verdade que nos alcançou por meio de Cristo Jesus, ele nos doou a mente de Cristo para que venhamos vivenciar uma evolução consciente em direção à unificação com Deus e concomitantemente venhamos a manifestar a encarnação do seu ser, do ser de Cristo, do ser de Cristo Jesus. E isso significa manifestar a comunidade na Terra, comunidade de Cristo na Terra, que é a Eclésia. E isso porque nós somos o verdadeiro templo de Deus na Terra. Isso é maravilhoso e é para todo aquele que crê. Basta você crer e receber gratuitamente tudo isso que Deus nos dá. Bom, eu fico por aqui e recomendo a você que não deixe de ver os meus outros vídeos, pois isso te ajudará a compreender melhor o que eu venho dizendo. No próximo vídeo eu estarei falando do terceiro universo. Não deixe de vê-lo, pois você entenderá a importância do compromisso, que é a mesma coisa que aliança ou pacto com Deus.
entendendo o porquê da existência desses pactos, desses compromissos, dessa aliança na história da salvação. Queridos, se você ainda não fez um pacto, uma entrega a Cristo Jesus da sua vida, o Criador encarnado, faça isso agora, fala com Ele e Ele te ouvirá. Se você está fora de instituição religiosa, não volte não. Reformule sua vida por meio de um relacionamento com Cristo, o Criador manifestado em carne. Desenvolva ou busque a coinonia, a comunhão com pessoas que Deus colocará em seu caminho. Pratique um relacionamento com Deus que cultive o conhecimento, a confiança e o compromisso. E se você está compromissado com alguma denominação, não saia de qualquer maneira. Peça a Deus que abra os teus olhos e te mostre o caminho de saída, pois Deus, em Cristo Jesus, é o único e verdadeiro compromisso que temos que ter. Ok? É isso aí. O Jesus que habita em mim, saúda o Jesus que habita em ti, com a sua paz. Tchau.